Imaginei. detalhe que eu não terminei, Pascoal, não terminei. Ah, não? O Flamengo ainda pode perder o Cuéllar Também. para amistoso, o Corinthians pode perder o Romero, o Cruzeiro pode perder o Arrascaeta. Não, o Flamengo ele pode perder mais jogadores. O Flamengo pode perder o Uribe, ele pode perder aquele Pires. O Palmeiras, da Mota. o Borja. Quer dizer, aí, quando os times estão aí, gastam uma fortuna, tem que montar time. Quando vai chegando a hora da decisão, o cara vai jogar contra El Salvador, o cara vai jogar contra a Costa Rica, contra o Panamá. Não, é contra os Estados Unidos e contra El Salvador. Para nada. Só dizer o seguinte, na minha visão, acho que faltou sensibilidade. Sensibilidade. Não precisava convocar esses caras. O jogador não pode pedir para não ir. Até porque... Fosse aberto, o Tite fosse claro, o Edu, que ele também pudesse... Assim, nós não convocaremos jogadores que estão na fase decisiva da Copa do Brasil para não atrapalhar os clubes. Ponto. Brasileiro esquece. Em outra oportunidade, convocaremos alguns jogadores que poderiam estar nessa relação dos jogadores da Copa do Brasil. Ponto. Eu não olharia Campeonato Brasileiro, mas olharia a Copa do Brasil. Sim, nesse aspecto, acho que houve falta de sensibilidade nesses jogadores apontados. No Dedé... Você acha que o Dedé faz falta pro time? O Dedé é um monstro na zaga. Você acha que o Barcelona for jogar uma semifinal de Champions League? E aí vai ter um amistoso do Brasil contra... Não, da Espanha contra El Salvador. Não, do Brasil contra o Panamá. O Arthur. Você acha que o Arthur eles vão liberar? O Felipe Coutinho vão liberar? Mas teriam que liberar, não tem jeito. Duvido. Se é data FIFA, tem. Mas duvido. ele não tem jogo, Benja. Esse é o detalhe. Não tem jogo. É o calendário. FIFA não tem jogo do Barcelona, não tem jogo do Bayern de Munique, não tem jogo do Eintracht Frankfurt, não tem jogo. O nosso calendário é ruim. Não pode ter jogo, esse é o ponto. Aí você vai falar da inversão do calendário. Sim, mas aí o Tite não pode fazer assim, eu lavo minhas mãos, problema do calendário, então eu vou convocar o problema de vocês. Não. Fazer isso. Aí tem que ter sensibilidade. Fabio, tem que ter sensibilidade. olha aqui, o São Paulo teve jogador convocado? Não. Tá na briga contra o Flamengo. O Internacional teve jogador convocado? Também não. Tá na briga contra o Flamengo. O Flamengo teve jogador convocado? Sim. O Flamengo está sendo prejudicado. Mas o Tite ele reconhece isso. Sim, mas aí... Ele falou a respeito disso, inclusive. O reconhecer pra mim é não convocar, mano. Convocar é não ter sensibilidade. Mas eu não discordo disso. Eu Poxa também acho vida. que é um absurdo, pastor. Eu, se eu sou Tite, eu chegaria e falar assim, olha, Paquetá, Fagner, Dedé, vocês são jogadores que serão chamados em próxima convocação. No momento, para não prejudicar os times, eu não vou chamar. Por que os jogadores também não pedem? Porque todo jogador Porque o filme nunca Não, queima nada. O Kaká uma vez pediu pra não ir porque ele ia curtir as férias, depois voltou a ser Vamos dar uma olhada, Vamos dar uma olhada no Tite. Nunca mais é convocado. Vamos dar uma olhada no Tite. Você está 10 minutos dormindo. Agora que eu vou chamar o Tite, você quer falar? Peraí. Você acordou? Peraí. Você acordou ele? Não, era só tirar uma dúvida. Eu ia falar acordou o gigante, o Mamano falou não é. Aula de reforço é depois do programa. Amigo, faz o seu. Você não manda. Parece a Mob Dick, a baleia rosa. Ele não te ofendeu. Mas Você está ofendendo Recompõe ele. aí, ó. Você está ofendendo ele. E outro, é sangue do meu sangue, caramba. Não é não. Sangue do meu sangue. Só pensa em dinheiro. Só. Vamos ouvir o Tite explicando esse negócio de prejudica ou não prejudica os clubes. Fala aí, Tite. Então, a oportunidade, como é que tu procurou equilibrar isso? É não trazer 2 atletas de cada clube. Agora, poderia convocar um do Palmeiras, e o Bruno Henrique está jogando muito também, só para ter o acompanhamento dos atletas todos que tem, mas eu tenho que dar a oportunidade a esses atletas que também vêm tendo e vêm merecendo nesse momento. Deu a casualidade de coincidir datas. E a maneira de equilibrar isso foi o critério que o Edu colocou de não trazer 2 atletas mais. Esse critério de não trazer 2 atletas mais seria quem? Seria o Cássio, que ele não quis chamar, e o Jeromel? Pode ser. Sim. São 2 jogadores aí que Para frequentemente não estão na lista prejudicar do o Tite. Corinthians e o Grêmio mais ainda. O Grêmio já perdeu o Kahneman na De seleção repente ele argentina. poderia levar o goleiro do Flamengo. E o Everton no brasileiro. Poderia levar o goleiro do Flamengo, não levou também. Diego Alves. Espera só um minuto, mas segura aí os goleiros. Põe aí primeiro, Alisson, tudo certo? Não. Quem é o Hugo do Flamengo? Hugo é Igual a o... Copa São Paulo. Pera, vai devagar, Esse é o produção, goleiro. pera. Esse é bom. Esse é bom. Pera aí. Por que convocado Hugo? Hugo, para só tem uma ser explicação. convocado, porque é um goleiro da seleção brasileira sub-20, jogador que atuou inclusive na Taça São Paulo, um goleiro que tem uma estatura impressionante, Tá bom. 1 metro, quase 2 metros de altura. Tá, por quê? E para ir
se adaptando à seleção principal. Tá, mas vai ser aproveitado na seleção principal? Não. Você percebe que o Arthur foi convocado e não participou de nenhum jogo da seleção brasileira também, quando foi convocado? Não, mas pera. É para conhecer o ambiente, é para que o treinador também o conheça. Isso, meu senhor, isso acontece. Por que você não chama um goleiro normal? Isso acontece. Você poderia desfalcar um outro time, uma outra qualquer time do mundo você pode chamar o Ederson, A gente não está reclamando agora aqui disso aí, mas ele acha que tem que ver um moleque. Ou seria para olhar ali na frente, ô Pascoal, porque, por exemplo, o Manchester City está vivendo um problema que reflete até no Vasco. O Douglas, que foi comprado ano passado, não conseguiu visto de trabalho. O Tite mandou, inclusive, uma carta referendando, o Pep Guardiola também, porque ele não tinha jogos na seleção. Será que não é olhando o mercado para dar rodagem também? Não, eu não vejo dessa forma. O Tite não se interessa em dar rodagem para ninguém. Eu acho que o Tite não tem que se interessar em dar rodagem para vender jogador. Não é papel dele. Se fizer isso, está muito errado. O Tite é para selecionar os jogadores para a seleção. Ele não tem que ver se o cara tem 30% de atuação, 35%, 40% para jogar na Inglaterra, no Paquistão, na Indonésia, seja lá onde for. Isso não é papel de treinador. O papel de treinador é avaliar o que ele acha que pode ser útil para a seleção brasileira. Como nós estamos falando em renovação, esse é um moleque que pode ser renovação. O Palmeiras vendeu um goleiro agora para a Itália, para jogar na Roma. Apesar da idade... tem 18 anos também. Apesar da idade, o senhor vai me criticar. O senhor não, Mano, porque o Mano gosta sempre de me ofender às vezes, palavra de baixo calão. Às vezes. Sabe que goleiro que eu levaria para esses dois jogos? O Fábio do Cruzeiro. Eu concordo. Eu acho que imagina você tira o Dedé e o Fábio do Cruzeiro. Você acabou não, eu não tiro. Não, esquece. Eu tô falando agora, não por causa dos jogos. Tô falando o goleiro que eu levaria era o Fábio. Daqui a pouco pode ser que o Fábio, na minha opinião, é um grande injustiçado. Tem mais de quase. Mas o Fábio, na minha opinião, é um grande injustiçado no futebol brasileiro, porque é um baita de um goleiro. Marcou e fez história com a camisa do Cruzeiro. O jogador que mais atuou. Vive um momento espetacular há muito tempo e nunca é chamado. Olha, eu acho que assim... Vamos ver as próximas posições aí. E o Neto, né, que foi convocado também. Neto é bom goleiro. Qual goleiro que você... Dos goleiros... Eu não levaria o Alisson. Fábio. Mas peraí, eu não levaria o Alisson. O Alisson é um excelente goleiro para clubes, cara. Goleiro Ele de seleção brasileira. não fez uma defesa na Copa. É justamente isso. O goleiro precisa de um quê a mais para ser goleiro de seleção Fabinho brasileira. do Liverpool. 2 anos depois, Bom tá de volta jogador. à seleção. O Fabinho não é mais lateral, mas peraí, o Fabinho não tava jogando de lateral, hein? Eu vou lá. Não, mas o pessoal precisa dar um F5 na CBF aí. Desde a época do Mônaco, o Pascoal, o Fabinho tá jogando de meio campo. Mas é ala, né? Não tá jogando. Alexandro. Meio campo. O Alexandro que chegou a ser cogitado até para não ficar na Itália. Felipe Luiz. Mas tá guardando a vaga do Uma Marcelo. convocação justa aí foi a do Felipe. O Felipe, Desde que saiu do Corinthians, só cresceu. Vai vir agora, Dedé. Sim, agora. Dedé, Thiago Silva, os dois centrais. Aí vai o Marquinhos. Ok. E aí, O Felipe tá arrebentando, que eu já falava há algum tempo aqui. Felipe e MMA. É. MMA não, ele é bom jogador. Lá na Casemiro. Portugal, Casemiro, que é titular Arthur, mais do que merecido. Aí não. Fred. Esse aí eu não entendo. Esse aí não me entra na cabeça, o tal do Fred. Bom, Felipe Coutinho, dispensa comentários. Eu não sei, é impressionante. Merecidíssimo, né? Andréas Pereira, que seria... Ele estava para se naturalizar belga, né? Não, para se naturalizar não. Ele tem cidadania belga. Não. Nenhum jogador do Palmeiras para a seleção. Porque... O Tite convocou, daqui a pouco nós vamos mostrar, Pascoalzito. Tem jogador do Corinthians, tem jogador do Flamengo, tem jogador do Cruzeiro, Grêmio. Do Grêmio. E por que não vai ninguém do Palmeiras? Não tem nenhum jogador do Palmeiras hoje que tem condição de ir para a seleção? Eu acho que nenhum se notabilizou pela qualidade individual. O time do Palmeiras agora está, nesse momento, se notabilizando pelo conjunto. É isso que o Filipão está passando para a gente nessas últimas entrevistas e a gente tem visto do time do Palmeiras nesses últimos jogos. Então, o Palmeiras antes não tinha conjunto e a individualidade não fluía. Agora, se você tem o conjunto, o lado... O Bruno Henrique não seria uma dessas opções? Isso que eu ia falar. Poderia Se o Renato Augusto pode ir, Pascoal? Mas o Renato Augusto voltou a jogar bem. Quem que joga mais, Bruno Henrique ou Fred? Hã? Quem que joga mais, Bruno Henrique ou Fred? Aí nós vamos discutir, porque o Fred é primeiro volante, o Bruno Henrique é segundo volante. Mas o Pascoal, Renato Augusto, ele joga na posição do Bruno Henrique. Funções, né? E convenhamos, você está falando de renovação, você levar, por exemplo, o Renato Augusto hoje não é uma renovação. Por exemplo, Mano, alguns outros homens, daqui a pouco a gente vai falar. A gente acabou de criticar aqui. Mas, por exemplo, você leva lá o William. Nada contra o William, mas, por exemplo, o que era do Fluminense lá, o Richarlison. Jogando a bola que ele está jogando. Você pega lá o Malcom, que foi pro Barcelona, jogando a bola que ele está jogando. Isso é renovação, Pascoal. Mas em nenhum momento o Tite falou
em renovação que vai só convocar. Não falei isso. Ele Mas, por tá exemplo, mesclando. ele levou o Firmino, ele levou o Neymar e tudo mais. A renovação é com a mas, mescla. Dá uma chance lá pro David Neres, pro Richarlison. Mas vai dar. Vai chegar uma hora. Pro Malcolm. Mano, vai chegar, são calma. 2 amistosos dos Estados Unidos contra os Estados A Unidos. Renato Augusto eu não levaria não, Pascoal. Eu discordo de você, cara. Não? Eu acho que Discordo de você. Eu daria uma chance pro Bruno foi uma Henrique. Porque assim, o assunto convocação. de seleção vai ser depois, hein? É que eu tenho um pensamento um pouco diferente. Não. Se vocês quiserem emendar, vocês podem, a gente já vai emendar. O que eu queria discutir primeiro, por que o Palmeiras, que é tido como um dos melhores elencos do Brasil, não tem jogador convocado. Nenhum jogo. Por exemplo, o Dudu não é um jogador que poderia ir para a seleção. Esteve na lista Esteve na lista, não é ser convocado. Mas o Dudu ainda não. Eu acho que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique eu levaria. Bruno Henrique. O Bruno Henrique. O Everton, o goleiro está se destacando agora um pouco mais, porque tem sido mais frequente no gol do Palmeiras. Porque o Palmeiras para a seleção brasileira. Primeiro, porque o Palmeiras não era um time constante no ano, era um time completamente inconstante. Não tinha agrupamento. E aí, quando você não tem um time que taticamente funciona, como era o caso do Palmeiras, você dificilmente vai ver que individualmente algum atleta também vá. O coletivo empurra o individual. É normal. Então, o Palmeiras não teve nenhum grande destaque individual no ano, dentro de um time que coletivamente era bagunçado com o Roger. Vamos fazer o seguinte, então. Essa convocação do Tite hoje, por mais que seja só para 2 amistosos, causou polêmica. Você gostou, hein? Ben? Cara, muita coisa não. E uma coisa que eu acho também, tá errado, é injusto, é sacanagem. O Flamengo não pode jogar uma semifinal de Copa do Brasil sem o seu melhor jogador, porque vai jogar contra o Salvador. O Cruzeiro pode perder o Dedé? Calma, eu tô falando. O Cruzeiro não pode perder o Dedé, que hoje é um monstro de zagueiro, contra o Palmeiras, que não tem nenhum convocado, numa semifinal. O Corinthians... O Grêmio perde o Cebolinha. Sim, mas o Grêmio não está na semifinal da Copa do Brasil. Esses 2 jogos é semifinal de Copa do Brasil. Corinthians, que também está num momento difícil, não pode perder o Fagner. Isso é um absurdo, cara. Na minha opinião, isso está muito errado. Muito errado. A seleção é importante? Não pode esquecer a seleção brasileira. Mas, pô, os clubes estão lá, fazendo das tripas coração para conseguir ganhar Mantém o Paquetá no Brasil. montar time. Por exemplo, o Flamengo agora, o Paquetá é a sensação, é o ídolo. É um jogador que quando não jogou contra o Cruzeiro na primeira partida da Libertadores, no Maracanã, todo mundo falou, pô, Paquetá dependência, o Flamengo é outro. É sacanagem, cara, tá errado. E é outro problema do calendário também. A CBF tem que pensar nos Tem que times. parar. Mas a gente ia convocar 2 a competição e só dela, vamos inclusive. convocar 1. Tá errado. Aí, tô só fazendo uma suposição. Aí o Flamengo, vamos supor, é eliminado. O torcedor depois não vai querer lembrar. É Flamengo e Corinthians. Se o Cruzeiro é eliminado, tá errado. Cruzeiro e Palmeiras. Flamengo, Você tira força no confronto, Pascoal. Você tira. E o Tite tira a força de uma competição organizada pela CBF. Para 2 amistosos que são apenas para cumprir o calendário da empresa que comprou. outro Mas detalhe, nada. E desculpa, Benja, é uma convocação flanelinha. Tem jogador guardando a vaga para o outro. Olha aqui, e um outro detalhe. O Flamengo joga no Brasileirão contra o Inter, lá no Beira-Rio. Jogo fácil? Não, vale a vice-liderança. O Paquetá não joga, que estará na seleção. Mas, o Benjamin... Tá certo? Mas não é um problema também do nosso calendário, o bendito calendário do futebol brasileiro. Clubes, Não vocês vão acontece entender o isso na porquê. Europa. Mas aí que tá, é a data FIFA, a maldita data FIFA. Eu concordo contigo com Mas a relação data ao Tite. FIFA para os campeonatos na Europa, por que não parar aqui também? É isso que eu vou falar, Silva, calma lá. Com relação a isso que você falou, faltou bom senso pro Tite? Evidente que faltou. Mas muitas vezes o próprio clube é responsável por esse tipo de atitude. Porque a data FIFA, no Campeonato Europeu, ela para a semana inteira. Não tem jogos aí nos intervalos, não é só no dia do jogo. O Brasil, estamos respeitando a data FIFA, não vai ter jogo, Mas ano não vai passado ter jogos. parou. Então, mas não vão ter jogos Esse ano, no desculpe, a dia, Copa na do Mundo. quarta-feira o Brasil joga, na quinta-feira não tem jogos no memorável. Esse ano, Isso não é desculpe, respeitar a data FIFA. Respeitar a data FIFA, Pascoal, é você não usar, tá certo, um campeonato no momento que os jogadores estão Mas ano desfalcando os passado times. respeitaram, porque o calendário estava Com menos todo apertado que respeito, esse ano. Peraí. Eu imaginei, Ter bom senso. Espera só um minuto. imaginei só que um o minuto, Tite fosse ter só um sensibilidade minuto, de não Pascoal, convocar esses caras. que ainda tem